Nós estamos recebendo agora aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas o nosso amigo Mário Fontana, do canal Nerd aos 50, mais uma vez aqui com a gente para falar sobre as coisas do espaço. Como disse o Maisena hoje mais cedo aqui na Hora do Caipira, né? O nosso astronauta aqui da Câmara. O Mário Fontana do canal Nerd aos 50 tá com a gente aqui para bater um papo sobre as coisas do espaço, né? A gente teve aí o início do inverno essa semana. Tem pergunta do Júlio Martins que ele deixou semana passada pra gente aqui. O Mário Fontana vai falar sobre tudo isso e muito mais. Antes, claro, a gente te convida a conhecer o canal do Fontana, chama Nerd aos 50. Lá tem tudo sobre o espaço, as fases da Lua, tem imagens em tempo real, tem um tanto de coisa bacana lá, não é isso, Fontana? Bom dia pra você, como é que vai, meu querido? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Isso aí, Nerd aos 50 é um canal para se informar da astronomia e aprender, tá? Isso é muito importante. Fontana, antes da gente atender aqui o nosso amigo Júlio Martins, que deixou uma pergunta aqui na última semana, eu queria perguntar para você, pedir para você dar uma pincelada aí sobre o início do inverno que a gente teve aí nesta semana, né, que começou o inverno. A gente, a partir de agora, nesta estação, nós temos dias mais curtos e noites mais longas. Por que isso acontece, meu querido? Acontece o seguinte, Marcelo, normalmente a gente está convencionado a falar aí que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Porém, com o movimento da Terra, a rotação e principalmente a inclinação do eixo da Terra, aparentemente o Sol nasce cada vez mais ao norte, quando a gente vai aproximando do inverno, tá? O eixo da Terra fica inclinado de forma que o hemisfério norte recebe mais luz do Sol, fica mais próximo do Sol, e o hemisfério sul fica mais afastado um pouco. Por isso que a gente tem o inverno. No solstício de inverno, né, que é exatamente, marca noites mais longas e dias mais curtos, o Sol nasce mais ao norte, tá? Então a linha que o Sol percorre no céu é menor do que, por exemplo, na primavera, que ele nasce lá no leste e se põe no oeste. Então, com isso, o tempo de sol no céu é menor, os dias são mais curtos e as noites são mais longas. Olha aí, hein? Que coisa interessante. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, manda aí que o Fontana vai responder para você. Na semana passada, Fontana, o Júlio Martins deixou uma pergunta aqui sobre os signos do zodíaco. Tá lembrado, meu querido? Tô lembrado. Manda aí pro Júlio Martins a explicação. A pergunta dele foi que pesquisando tinham 12 signos. São 13 signos do zodíaco atualmente, né? E por que antigamente a astrologia só trabalha com 12, não é isso? Exatamente. É porque a gente teve uma pane aqui no nosso WhatsApp. Eu perdi algumas mensagens aqui das últimas semanas. Mas é isso aí, Fontana. Vamos esclarecer pro Júlio Martins. Vamos lá. Primeiramente, Marcelo, pra gente falar disso aí, eu quero deixar bem claro que eu sou astrônomo, eu não sou astrólogo. Mas como a gente trabalha com a mesma matéria-prima, né? Então vamos lá. A gente precisa de alguns conceitos básicos para entender. E o primeiro conceito deles é o conceito de eclíptica. Eclíptica é o caminho no céu que o Sol percorre durante o ano, tá? O pano de fundo desse caminho no céu são as constelações que a gente chama constelações do zodíaco, tá? Então, por exemplo, Marcelo, se você é do signo aí de Escorpião, né? Quando você nasceu, o Sol estava na constelação de Escorpião. Então, e assim sucessivamente. Por isso que a gente tem essa questão aí dos signos, tá? A questão de predição com os signos é porque antigamente os povos eram muito... tinha muita superstição, eles achavam que o céu era algo divino, imutável. Então, por exemplo, quando aparecia um cometa, os astrólogos reais lá, né, eles acreditavam que era sinal de mau presságio. Tá? Para você ter uma ideia, Marcelo, o imperador Montezuma II do povo azteca viu um cometa, ficou preocupadíssimo e achou que ele ia perder o reino. Tá? Meses depois, chega ao México Hernán Cortés, que conquistou e dizimou o povo azteca. Olha Mas aí. acontece tipo assim, quer dizer que é a predição? Não. Quer dizer que ele já estava fadado a se entregar, ele já achava que era uma coisa divina, uma coisa celeste prevista. Bom, seguindo aí, para você ter uma ideia,
a nossa superstição aí com relação aos astros, ela é tão grande que até no nosso vocabulário nós falamos palavras que nós nem imaginamos. Por exemplo, a palavra desastre. Sim. Tá? Ela vem de astro ruim, vem do grego astro ruim. Tá? Então, quer dizer, desastre, que é uma coisa mal, acredita-se que seria uma coisa provocada por uma estrela ruim. Outra palavra do nosso dia a dia, influenza, Marcelo, que é a gripe, né? Isso. Os italianos antigos achavam que as doenças eram causadas pelos astros, ou influenciadas pelos astros. Em homenagem a isso, o vírus da gripe foi batizado como influenza. Bom, sem mais delongas, vamos seguir aí para os signos do zodíaco. O que acontece? Na época, a base numérica de cálculo, ao contrário de hoje, que a gente tem a base decimal, tudo em base de 10, né? Era duodecimal, base de 12. Então, o que eles fizeram? O signo do zodíaco, né? O Sol percorre um caminho circular durante o ano, ele dá como se ele desse uma volta no céu durante o ano. O círculo tem 360 graus. Pegaram esse ciclo de 360 graus, dividiram em 12 e está aí, 12 constelações zodiacais, tá? E aí os signos receberam o nome da principal constelação que estava naquele lugar. Primeiramente, as constelações não têm o mesmo tamanho, né? Então é meio complicado você dividir e falar assim, a cada 30 graus eu tenho um signo, ela vai ocupar a mesma porção. Então já está aí a primeira, me perdoem, furada da astrologia, né? Que ela não condizia com o real. Quando em 1922 foi fundada a União Internacional Astronômica, eles convencionaram oficializaram a questão das constelações. E aí, para fazer as delimitações e tal, eles perceberam que tinha uma área muito grande entre o Escorpião e Sagitário e colocaram a 13ª constelação, que é a constelação de Ofiuco, tá? em latim, ou Serpentário. E aí foi instituída, entre aspas, o 13º signo do zodíaco. Então é isso que acontece. Por isso que o céu hoje, na verdade, na região zodiacal ou na eclíptica, onde o Sol passa durante o ano, nós temos 13 constelações e não 12, como prega nos signos lá. Tá bom? Olha aí, que explicação bacana, hein, Fontana? O Fontana disse no início da fala dele aqui que ele é astrônomo e não astrólogo. Se eu estiver errado, você me corrija, mas na astronomia é usado o método científico para investigar e explicar fenômenos do universo, enquanto que a astrologia se baseia em misticismos e simbolismos para explicar coisas como personalidades das pessoas e suas tendências de comportamento. Tá aí a diferença entre astronomia e astrologia, correto? Correto. Eu queria até acrescentar uma coisa, Marcelo. Nem sempre foi assim, tá? No começo dos tempos lá, astronomia e astrologia se confundiam. Ah, é? Para você ter ideia, essa separação ela ocorreu na época do Kepler. Johannes Kepler, né, que falou sobre as órbitas planetárias aí, foi a primeira pessoa a mencionar que os planetas descreviam órbitas elípticas, né? E traçou as suas célebres leis de Kepler, as 3 leis do movimento planetário, né? O Kepler foi o primeiro astrofísico e o último astrólogo cético, porque ele não conseguia acreditar que ele conseguia prever ali com a influência dos símbolos, dos signos, né? E uma frase interessante que o Kepler falava era o seguinte: Kepler era um cientista profundamente religioso. Ele sofreu muitas influências lá da época da Reforma. Ele é da época de Martim Lutero, tá? Sim. Então, ele foi inclusive educado em centros da Reforma, tá? Aí a frase do Kepler era o seguinte: Deus deu aos homens a astronomia para decifrar o universo e a astrologia para subsistência. Ou seja, ganhava dinheiro com a astrologia na época, fazendo os ditos mapas astrais, mas o que na verdade era ciência era astronomia. Depois de Kepler, definitivamente a astronomia se libertou da astrologia. O Júlio Martins já se manifestou aqui, Fontana. Ele está agradecendo aqui pela atenção e está te fazendo uma pergunta. Mário,
como você vê atualmente as explorações espaciais e seu avanço? Será que ainda veremos uma nova ida do ser humano novamente ao solo lunar, hoje com uma tecnologia muito mais avançada e um mundo altamente conectado? É a pergunta do Júlio Martins. Isso aí, Júlio. Obrigado aí pela participação. Espero ter respondido a sua última pergunta. Hoje eu vou responder rápido, senão o Marcelo não deixa eu responder aqui. Não, pode ficar à vontade aí. Olha aqui, Júlio. Eu acredito sim, nós estamos desenvolvendo muito nas explorações espaciais. A NASA tem um projeto que chama o Projeto Artemis, tá? Que visa colocar pessoas na Lua em 2022. Vai levar a primeira mulher para a Lua e o primeiro negro também a pisar na Lua. Tá? É um projeto da NASA muito bacana. E essa missão Artemis, que inclusive o Brasil vai fazer parte, viu, Marcelo? O ministro astronauta Marcos Pontes assinou um convênio aí há cerca de 15 dias atrás com a NASA, com o Brasil sendo participante do projeto Artemis. São várias nações e o Brasil é a 12ª e última que vai compor o projeto Artemis. O projeto Artemis, Júlio, ele é tão ambicioso que a ideia dele é o seguinte: vamos colocar primeiro um homem na Lua, começar a construção de uma base lunar e dessa base vamos lançar um homem para Marte. Tá? A ideia é chegar a Marte em, no máximo, 10 anos. Isso é uma coisa fantástica. E eu posso te falar uma coisa, viu, Júlio? Totalmente possível. A astronáutica está se desenvolvendo muito. A China, agora há pouco tempo, está com uma estação espacial, está montando a sua estação espacial. É um primor de tecnologia. A NASA colocou vários rovers em Marte. E eu vou aproveitar, Marcelo, fazer um convite aí para as pessoas assistirem no nosso canal aí. Ontem eu publiquei um vídeo da Roscosmos. Roscosmos é a agência espacial russa. Seria, entre aspas, a NASA russa. Tá? E ontem a gente publicou um vídeo que foi traduzido do russo, legendado, que fala de uma missão russa que vai levar um rover para Marte em 2022. Então a Rússia também vai ter um robozinho andando lá em Marte e estamos esperando aí várias descobertas. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, ainda nessa questão desse avanço aí da exploração espacial. A gente tem aí o bilionário Elon Musk, né? Ele é dono da Tesla, parece não sabe onde que enfia dinheiro, dono da SpaceX também. Sim. Ele quer começar a fazer a exploração do turismo espacial, né? Ainda nesse ano de 2021, você acha que tem alguma condição que isso tem possibilidade de tornar-se viável esse turismo espacial? Eu acredito que sim. A SpaceX ela desenvolveu tanto que hoje em dia, para você ter ideia, a NASA, quando vai mandar uma nave de carga para a estação espacial, ela aluga viagem da SpaceX. A NASA usa o Falcon 9, que é uma nave desenvolvida pela SpaceX, né, do Elon Musk, para fazer isso. E a tendência é cada vez mais as viagens espaciais estarem sendo terceirizadas. Fato é que o desenvolvimento da SpaceX é muito grande. E eu acredito que hoje em dia é uma coisa mais comum e mais controlada para a gente conseguir colocar pessoas em órbita. Ou até mesmo orbitando a Lua, tá, Marcelo? Agora a gente tem que lembrar que são momentos delicados. A decolagem e o lançamento de um foguete é uma coisa delicada. Né? Pode dar problema, sim. Tá? A reentrada na Terra, muito pior. Pra você ter ideia, os especialistas em astronáutica chamam a reentrada de qualquer corpo, qualquer espaçonave na Terra de 7 minutos de terror. É mesmo? São 7 minutos que você não sabe o que pode, tudo pode acontecer, entendeu? Mas eu acredito que a nossa tecnologia e principalmente a SpaceX desenvolveu isso demais e tem condição sim. O turismo espacial vai acontecer com certeza. Que coisa, hein? Nós estamos vivendo tempos que eu vou te contar. Já pensou? A gente alugar o foguete lá para a Lua, passear, que coisa. A dona Maria Barbosa tá mandando uma participação aqui. Vamos registrar a participação da Maria Barbosa aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mário Fontana. Eu particularmente não acredito em astrologia, né? Eu confio muito na astronomia, né? O estudo dos astros, como você faz. Os reis magos ganharam o pseudônimo, né, de
que eles estudavam, mas acreditavam que eles eram mágicos, né? Mas nada a ver, é só pensamento popular, né? Na verdade, eles eram astrônomos, né? Estudavam os astros e não astrólogos. O que o senhor fala, que você fala, Fontana, sobre essa explanação aí da Dona Maria Barbosa? É uma coisa muito bacana isso aí, né? Eu não quero entrar muito no campo da religiosidade, né? Porque cada macaco no seu galho. Mas é o seguinte, os 3 reis magos, na verdade, eles eram nobres, tá? Nobres da época e que tiveram uma revelação por causa de um evento celeste de que aconteceria uma coisa muito importante para a humanidade, Marcelo. E essa revelação nós vimos há pouco tempo, nós tivemos o privilégio de ver isso aqui, em dezembro de 2021, foi uma conjunção de Júpiter com Saturno. Os 2 planetas se aproximaram muito. A última vez que isso aconteceu foi a época aí dos 3 reis magos, tá? Então, aquela estrela de Belém que guiou os 3 reis magos lá até a manjedoura, até onde Jesus nasceu em Belém, foi uma conjunção de Júpiter com Saturno, né? Aí, misticismos à parte, mas o que se tem é que os reis eram reis orientais, tá? Provavelmente, como naquela época a cultura ela estava à mercê dos nobres, eram pessoas também muito cultas, né? Tá aí, muito bacana, Mário Fontana, com a explicação aí para Dona Maria Barbosa. Eu vou encerrar sua participação aqui, Fontana, registrando a mensagem do Emídio, lá do bairro Santo Antônio. O Emídio é poeta, ele sempre participa com a gente aqui, ó. Bom dia, Marcelo, ótimo programa. Em menção ao Fontana e demais cientistas do universo, ele mandou essa aqui, ó. Há muito mais de 1000 mares estrelados, poeira cósmica espalhando matéria e vidas, laços para eventos apartados, pontes para trilhas esquecidas. O Emídio é o poeta que participa com a gente aqui. Grande abraço, viu, Emídio? Obrigado pela participação. Fontana, queria te agradecer também mais uma vez. Na próxima... Vamos marcar toda quinta-feira, 8h30, um horário bom? Tá marcado, combinado. Aí toda quinta-feira a gente vem cá bater o papo aqui sobre os eventos do espaço, as novidades... turismo espacial e muito mais aqui estarão na nossa pauta aqui toda quinta-feira às 8h30. Eu te convido a participar com a gente no zap da Rádio Câmara, é 986431588. O Fontana vai te responder com muita tranquilidade. Obrigado, viu, Mário Fontana? Vamos reforçar aqui o convite para todo mundo seguir aí o canal Nerd aos 50, não é isso? Isso aí, Marcelo. Todo mundo que puder, inscreve-se aí no canal. O canal Nerd aos 50 é um canal recente, tá? E a gente precisa de crescer no YouTube. Para isso, a sua participação é muito importante. O YouTube tem um sistema que a gente tem que atingir 1000 inscritos para poder monetizar o canal. Por que é importante monetizar o canal? Porque aí dá condição da gente pesquisar mais, fazer matérias mais distantes, fazer coisas mais bacanas. Então, a sua contribuição é muito importante. Conto com vocês lá no Nerd aos 50. Tem algum evento lá essa semana, lá, alguma transmissão ao vivo? De vez em quando tem umas imagens do espaço ao vivo lá, da NASA, que tem doido lá. Sempre que tem evento, por exemplo, eclipse solar, lançamento de foguete, a gente coloca ao vivo lá. Mas, independente disso, todos os dias tem um vídeo novo, com muito aprendizado, com muita notícia boa e muita coisa bacana no canal Nerd aos 50. Tá certo, Mário Fontana, obrigado mais uma vez pela participação. Na próxima quinta-feira, 8h30, o encontro marcado do Fontana aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas para te esclarecer e também levar muita informação de qualidade sobre as coisas do espaço.